Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e boa tarde se você recebeu uma notificação no YouTube para ver mais um programa Bate-Papo Mayhem. E hoje tá muito foda porque, na verdade, o cara que vai vir hoje já é velho da casa. Ele veio aqui como isso aqui era tudo mato na primeira temporada, quando a gente tava chamando os amigos, galera que estudava, os antigão. Então ele é um antediluviano da parada, né? E agora, como a gente está na segunda temporada, que agora quem está apresentando o programa é o Boteco Mayhem, ele vai vir de novo para bater papo com a gente, né? Então, antes de chamar o convidado, Rodrigo Celso, como é que você está? Eu estou bem doido para esse bate-papo, porque essa revista fez parte da minha infância e de muita gente. Com certeza, Ulisses Massad, dos Reinos Enoquianos. Salve, galera! Se preparem que hoje vem história aí, hein? Tem boas histórias para a gente ouvir hoje aqui. Hoje vai ser massa, cara. Hoje, sempre que eu escutava o nome, eu lembrava do filme do Sexto Sentido, né? Do Bruce Willis. Mas eu não sei, a revista é mais antiga. Acho que a gente vai tirar todas essas dúvidas hoje, né? Então, seja muito bem-vindo, brother Alex Alprin. Seja bem-vindo de novo, né? Cara, até hoje a galera me procura por causa daquele programa da Mandala. Massa demais, cara. Então, vamos lá, uma primeira pergunta. Então, a gente sempre conta um pouquinho da jornada e tal, mas hoje a gente vai focar na revista do Sexto Sentido, né? Então, em vez de perguntar a tua história no esoterismo, que aí depois a galera vai na outra entrevista, eu queria a tua história com a revista. Como é que você chegou na Sexto Sentido? Então, a história do Sexto Sentido começa, na verdade, comigo estudando telecomunicações na Federal, porque eu tinha... O que acontecia? Eu estudava ali na Federal, fica aqui em São Paulo, ali na região da Armênia, ali perto do metrô Armênia, né? E tinha uma banca de jornal no caminho da escola. E eu passava ali de madrugada e sempre tinha uns pacotão, assim, da Planeta para vender. Porque a Editora 3, nessa época, o que ela estava fazendo? Ela pegava aquelas edições antigas da Planeta, fazia uns pacotes e vendia. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando da época da hiperinflação ainda, né? Rolava, tipo assim, aquele monte de revista parada lá no estoque da Editora 3 era dinheiro parado. Que ano que era, né? Isso? A gente está falando de 1990, nos anos 90, assim, pré-Collor, né? O plano lá que cortou os 3 zeros e não adiantou nada, né? O plano Collor, e que ferrou todo mundo, né? Até hoje tem gente que perdeu tudo, né? E eu tava entrando na escola nessa época, estava entrando no segundo grau, fazendo cursinho ali para entrar na Federal. E então, você imagina que os caras tinham um estoque gigantesco de revista, e hoje que eu venho do mercado editorial, depois eu vou entrar nessa história, isso parado lá era dinheiro queimando, literalmente, né? Então, o que os caras faziam? Eles juntavam 10, 15 revistas dessa e colocavam o preço de capa da revista que estava na banca. Porque era o único jeito dos caras não perder dinheiro. E aí, o que eu fazia? A gente ia lá e comprava esses pacotes de revista. Porque tinha disso, tinha HQ, a Abril fazia a mesma coisa com HQ. A gente fazia a mesma coisa com a Dragão Brasil. Todo mundo fazia. Todo mundo fazia isso. Então eu comecei a consumir aquele material e aquilo era do caralho, porque a gente estava falando ali de material da Planeta dos anos 70, 80, né? Com material que vinha da Esotérique francesa ainda, né? Que vinha um material traduzido, tanto de fora como material que eles produziam aqui, que eles tinham uma puta editoria legal aqui na época, ali nos anos 80, né? Final dos anos 80, com a Elcio do Bugrá, com a galera que mandava ver dentro desse universo. E era a época de ouro da revista Destino, que a revista Destino era a concorrente da editora Globo para bater com a Planeta. Então eles tinham todo um acesso aí a galera, você fala editora Globo, qualquer um vai lá ser entrevistado. Então tinha celebridades, os caras tinham acesso a uma galera que a Planeta tinha por idade, mas os caras tinham porque tinha o peso da editora Globo atrás, né? Então começa ali. E aí eu começo lendo aquilo. Vai passando o tempo, a gente atravessa aí, né, 4 anos e tal, tem o plano real, uma série de coisas.
A revista Planeta se esgota. Ela começa a se esgotar em termos desses conteúdos e começa a vir aquela Planeta esquizotérica, né, que eu chamo. Que é aquela Planeta que fazia o quê? Não tinha grandes matérias mais. Ela fazia muito uma coisa que foi uma das coisas que me levou a desejar fazer esse sentido, que ela pegava lá os livros da editora Pensamento, pegava um capítulo daquilo e colocava dentro da revista, copiando, tipo, Ctrl-C, Ctrl-V, assim, não mudava nada, era, esse capítulo faz parte de tal livro. Em vez de você ler o livro, você lia trechos dali e fingia que era matéria. A Destino, infelizmente, ela acaba, né? Dentro da editora Globo, ela se perde e aí fecham o título 4 anos depois. E a gente se encontra órfão de um veículo de comunicação que conversasse com esses temas. Nessa fase, eu já trabalhava com esse lado mais integrativo, holístico, eu era consultor de Feng Shui. Apesar de ter me formado em telecomunicações, eu tinha um lado meu, né, já, que eu trabalhava com Feng Shui, trabalhava com harmonização de ambientes, e eu fui lá na editora Mitos fazer o quê? Os caras estavam com um problema lá, X, e precisavam de uma harmonização de Feng Shui, queriam uma harmonização de Feng Shui. Eu fui lá, e eu estava fazendo o trabalho, fui conversar com o Elcio de Carvalho na época, falei, putz, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho aqui, que é fazer uma revista assim, pá, trazendo matérias, trabalhando como a Planeta trabalhava, eu tenho vontade de fazer isso. E ele falou, é justamente o que a gente estava procurando. O universo juntando as coisas. A gente queria alguma pessoa que tocasse isso aqui dentro, porque a gente quer fazer, mas a gente não tem braço para fazer, a gente não tem uma pessoa que tem esse conhecimento que você tem, esse contato. E eu já conhecia bastante gente desse meio, porque eu estava enfiado em tudo quanto era fórum, né, de Orkut e tal. A gente já não tinha Orkut nessa época, né, que a gente está falando de 90, a gente está falando de 99. Na época que eu fui para Mitos, a gente está falando de 99 para 2000. Eu entrei na Mitos dia 6 de outubro de 99. Eu estava ali já, na verdade, enfiado nos BDS, da Mandic. Eram os primórdios mesmo. A gente estava na lista dos bruxos poderosos do Paca. Cara, assim, tipo, naquela época era escovar beat, cara. Era muito foda. Você precisa achar um livro. Você tinha que ir lá numas listas perdidas no meio do BBS, achar, e aí baixava um zip. Aí o zip, na verdade, era um vírus, e você se fudia. Tinha muito disso. E via um monte de coisa em TXT, cara. TXT, era tudo em TXT. Nossa, nessa época aqui, né, vai ficar gravado, né? Hoje eu não sou mais uma pessoa que faz isso, mas eu cheguei a ler o Anarchy Cookbook 666. Anarchy Cookbook, junto com o Manual do Guerrilheiro Urbano. A gente tinha os livros do Bill Hindricks, da UTO, do AA, que ele jogava as primeiras estruturas da Árvore da Vida que eu li desse ponto foram dele. Ele jogava assim, uns TXTzão, assim. Não, e os caras montavam com ASCII o negócio. Era muito escovar bit mesmo. Não tinha esse negócio de imagem, né? E às vezes você baixar um livro desse, você colocava para baixar de manhã, porque a gente só entrava à noite, né? Então você começava lá às 7 horas da noite a baixar o negócio, no dia seguinte, de manhã, faltando 10k para o negócio terminar, caía a conexão. Então, essa foi a época. E aí eu levei esse projeto, não se chamava Sexto Sentido, chamava-se Mistérios e Magias. Era a ideia da revista. Aí a gente achou que o nome não funcionava bem, porque o esoterismo sempre teve essa coisa de quando você mistura magia, a galera olha meio atravessado, né? E aí, num brainstorm, virou Sexto Sentido. É por causa do filme. O filme já tinha saído? Não, a gente é de 99, o filme sai bem depois, né? Aí eu começo a escrever o material da revista em outubro de 99, ela sai em março de 2000. Né? Ela saiu em março de 2000 e dali por diante nunca mais paramos. Quer dizer, paramos, 193 números depois. Bastante coisa. Como é que foi a reunião da primeira revista? Tipo, quais matérias que... Putz, ó, eu tenho aqui ela, deixa eu já falo aqui, ó. Quer ver?
Eu tenho todas as edições guardadas em arquivo digital. Que eu lembro naquele momento era o pessoal que está acompanhando a gente em casa, cara, que é a época que a internet a lenha. A lenha. Para você conseguir informações, ainda a banca de jornal era a internet da época, né? Então, enquanto ele estava fazendo isso, eu estava ajudando de colaboração lá na Dragão Brasil, que a Diamond ia entrar. Não, na verdade já tinha, né? A Diamond é de 98. Então a gente também já estava colocando coisa em banca de jornal nessa época. Vocês distribuíam pela Chinaglia, né? A gente começou distribuindo pela DINAP. A DINAP era um encosto desgraçado. Aí um dia, essa história é legal, né? Porque isso envolve um pouco da história de como e por que Abril se ferrou, né? Ó, eu abri aqui, mas eu vou contar primeiro a história da Abril. Essa história da DINAP, que é boa. Aconteceu, a Mitos editava quadrinhos. Mas... O Joe Prado, quem que estava nessa época? Nessa época, o Joe Prado não estava lá. O Joe Prado e a galera ainda era da Arte e Comic, que era a galera que desenhava para o mercado americano. Isso. Aí a Mitos editava umas HQs muito obscuras, né? Lá, tipo, as coisas que sobravam, que ninguém mais queria. E a Abril era dona da Marvel, da DC, dos grandes títulos, né? Aí o Elcio conseguiu um título que era de uma... acho que era da Tempest. Era uma coisa assim que era um crossover dos X-Men com essa editora que acho que era Top Cow na época. Alguma coisa assim, era dessas linha B do mercado americano na época. E aí tinha esse crossover. O que ele fez? Ele pegou, muito esperto, pegou e contratou um dos desenhistas lá para fazer uma capa, porque a capa original não tinha, obviamente, todos os X-Men. Ele mandou fazer uma capa fudidaça, tipo com o Wolverine, rasgando a capa. Um negócio fodaralho, legal pra caralho. Só que dentro, assim, tipo, os X-Men faziam uma participação em 3 páginas e o resto era Top Cow. Típico, né? E aí pegou, lançou, vendeu pra caralho, claro, por causa da capa, porque ele lançou xirincada, lançou fechado, então você tinha que comprar para ver a história, né? Naquela época não tinha tanta internet, então uma galera comprou achando que estava comprando. O xirinque era o clickbait da banca, para quem tem. Era o clickbait da banca, exatamente isso. E a Abril ficou puta da vida. Mas a Abril ficou muito puta da vida. Assim, tipo, demais. A ponto deles chamarem a galera para uma reunião, o qual eu participei. E eles falaram assim, a gente só veio avisar que a DINAP faz parte do grupo Abril. E vocês não são mais bem-vindos aqui. A reunião foi assim. Tipo, a gente só chamou aqui para falar que nós estamos dando um pé na bunda de vocês. E eles fizeram isso não só com a Mitos, fizeram isso com várias editoras. Quando eles não gostavam de alguém, eles mandavam a pessoa ir procurar a Quinalha, né? E aí foi assim que fomos parar na Quinalha. Não é porque a gente queria, é porque fomos convidados a nos retirar. Uhum. O que foi o gostinho depois foi quando a Abril perdeu os direitos da Marvel, da DC para Panini, né? E a Mitos fazia a produção editorial, faz até hoje produção editorial da Panini, né? Isso foi muito gostoso de ver acontecer. Porque foi assim, chupa! Foi, né? Fabuloso. Foi muito a virada da história. Então a gente foi para a Quinalha a partir da edição 15, eu acho, que rolou essa história. Mas foi foda. E o que acontecia na banca de jornal, né? A banca de jornal era a grande internet do negócio. Então, mas a banca de jornal no Brasil sempre foi um problema, né? Porque a gente cansou de mandar material para o jornaleiro e ele voltar fechado. Simples assim, né? O mercado de distribuição no Brasil, além dele ser muito ramificado, ele era controlado pelo... Você tem uma ideia? O cara da banca, ele só tinha que ficar sentado lá e vender o seu produto e ele recebia 30% do valor de capa. Era um puta negócio. Né? Você não precisa fazer nada. Talvez a revista de vocês, depois de 2001, vocês devem ter apoiado também, porque a gente apoiou pra caramba por causa do assassinato de Ouro Preto. Da mina no cemitério, do RPG, então, do na jogo verdade, do mal e tal. E os evangélicos e os católicos das distribuidoras ferraram com a gente, assim, muito. Eu e a de apanhei vocês é mais, esotérica também, né? Eu apanhei mais, quer ver? Eu vou te falar a edição que eu apanhei mais. Esse evento que você está falando, eu não apanhei tanto. Eu apanhei mais aqui, quer ver? Deixa eu ver Vocês aqui. começaram agora 2000, e isso aí explodiu em 2001, final.
Olha, nesse eu período- apanhei na edição 53. 53 putz, pior que bateu, né? Porque 53 a gente era mensal, são 12, 24, quarto ano, 2003. Era a É. época que o RPG acabou, assim. Foi a época que 2007 era o gota d'água final. Que, na verdade, assim, o fim foi quando a Dinap comprou a Schnaglia. E que provavelmente a gente deve entrelaçar muito isso aqui nessa entrevista. O que aconteceu na edição 53? Por que essa edição é tão importante? Por que eu sei que foi nela? Porque nós fizemos uma capa em que a matéria era Pactos Demoníacos. Tá explicado. E aí, o que eu fiz? Eu, né, muito marqueteiro já na época, falei, vamos fazer o seguinte. A gente chamou, na época, o Jubran, que é desenhista até hoje, né, professor de arte até hoje. Falei assim, cara, eu quero que você pegue a Capela Sistina, a mão de Adão e Deus, e eu quero que você inverta. Eu quero que você coloque a mão do diabo e Adão tocando a mão do diabo e feliz da vida. E o cara fez. E a gente publicou essa revista. Quando a gente publica, 10 dias depois, porque demorava a chegar no Norte e Nordeste, porque era transportado Alex, via por acaso caminhão. você tem essa capa, cara? Desculpa te interromper. É isso que eu ia Essa perguntar. capa, Tem como mostra pra mostrar? Puta, deixa eu dar uma olhada. Enquanto a gente vai falando aqui, eu vou dar uma olhada se eu tenho essa imagem. Porque eu tenho os textos, eu não sei se eu tenho as imagens. Peraí. Enquanto você vai falando, Rodrigo, use o Google aí. Vê se você acha. A edição é Sexto Sentido 53. E pronto, vai contando a história e eles acham. O Rodrigo é hacker. Isso. Deve ter lá. Deve ter a edição 53, deve estar fácil de achar. Aí deu uns 10 dias, porque demorava 10 dias para chegar no Norte e Nordeste, por causa do transporte de caminhão. De repente, o cara da Quinalha, era da Quinalha já, me liga desesperado e fala assim, cara, o que vocês fizeram? Falei, ferrou, a gente publicou alguma coisa que está tomando processo. Porque é o maior medo do jornalista, né? Eu já tomei uns 3 ou 4 por causa de besteira de edição. O cara falou assim, porque estão queimando a tua revista em praça pública. Como assim? Você tá zoando, né? Queimar a revista em praça pública é tipo assim, né? Tá bom. Não, literalmente, o cara me mandou a foto. Os caras tinham... O que as igrejas evangélicas lá no Norte e Nordeste fizeram? Em Fortaleza, na época, em João Pessoa, em Salvador e aonde mais? Tinha mais umas 2 cidades do interior da Bahia. Os caras foram nas bancas, em todas as bancas, compraram todas as revistas. Essa daí, ó. E dentro tinha outras ilustrações tão doidas quanto. Tá 10 Os caras compraram todas as edições que eles encontraram, montaram fogueira e tacaram fogo. Pelo menos compraram tudo, né, pô? Cara, eu nunca vendi tanto. Deu recorde de venda na edição no Norte e Nordeste, pra você ter uma ideia. E claro, dali por diante, a revista começou a bombar no Norte e Nordeste, porque esses imbecis, quando eles foram e queimaram, eles simplesmente avisaram um monte de gente que a gente publicava esses temas. Ok. Porque foi lá, repórter, foi lá, o Jornal da Cidade, porque a revista, o que aconteceu? Quem gostava do tema ficou quietinho, na próxima edição foi lá e comprou. Aí começamos a vender mais e mais e mais e mais e mais. E aí a gente falou, esses temas polêmicos são legais. A gente foi com os 2 pés. Aí começamos a falar de Hitler, Hitler esoterismo. Aí eu fiz, todo final de ano, eu fazia uma edição sobre o filho perdido de Jesus Cristo. Que a Bíblia estava toda errada. E pegava aquela história do Santo Graal, daquelas questões que envolvem que ele teve filhos, teve filhas, na verdade pertencia à casa real de Davi, foi casado com Maria Madalena. A gente pegava esse conteúdo, criava uma matéria legal, e assim, a gente fez isso durante todo Natal a gente fazia, tipo, uns 10 natais a gente fez essa porra. E quando fazia, a mesma coisa, a galera ia lá, comprava, a gente tipo, salvava o ano, pagava o 13º fazendo isso. Então, tem assim, ao mesmo tempo teve coisas muito legais, né? Tem uma história bem legal.
o Anil Ananda, acho que foi na edição 4 ou 5 da revista, edição 4. Ele era o dirigente na época da Self-Realization Fellowship, que era aquele que o Yogananda criou para trabalhar a visão que ele tem de yoga, etc. e tal, né? O trabalho lá do Yogananda, ele criou a Self-Realization Fellowship. Quem era o dirigente na época era Anil Ananda, que era um cara que, na época, a gente foi entrevistar, ele veio para o Brasil. E era a minha primeira entrevista em inglês. E eu não manjava de inglês, eu tinha anotado as perguntas em inglês para fazer. Tipo, eu ia fazer as perguntas em inglês sem saber inglês. Essa era, né, coisa de jornalista daquela época. Até porque eu não era e ainda não sou jornalista formado. Tem essa história. Eu fui lá e tal, e aí eu falei, eu vou entrevistar. Avisei a menina, olha, eu não sei inglês, eu vou entrevistar, vou fazer aqui vou falar a pergunta em inglês. A gente vai gravar, vai ter uma pessoa que sim, ela sabe, ela vai traduzir esse material. Eu só vou vir aqui fazer entrevista, pego, vou lá e ela vai produzir, depois a gente conversa, precisa de mais alguma coisa, tá? Não, tudo bem, pode fazer. Beleza. Sentei na frente do cara e comecei a fazer a entrevista. A entrevista durou mais ou menos 1h30. A parte interessante é agora. Eu terminei a entrevista, depois de 1h30 com ele, agradeci. Quando eu saio da sala, tinha acontecido a coisa mais estranha do mundo. Eu tinha entendido tudo que o cara tinha falado. E ele só falou em inglês, tá? Essa foi uma das primeiras experiências como jornalista e de entrevista mais impactantes que eu tive, porque você imagina que eu não sabia a língua, não estou inventando aqui, eu não sabia inglês mesmo. Eu tinha, tipo, 20 e poucos anos, o máximo que eu tinha feito é Instituto Roosevelt, né? Assim, tipo, aqueles 2, 3 que você começa a fazer e depois você descobre que você não vai aprender a língua ali mesmo, né? Fui lá, entrevistei o cara e a coisa foi tão impactante que eu só percebi quando eu saí da sala. E aí eu cheguei para ela, falei para a menina, falei assim, desculpa te perguntar, mas aconteceu uma coisa assim, 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 assim. Ela falou, você é a segunda pessoa que isso acontece hoje. Legal. E o cara era a presença, assim, tipo, a impressão que estava de frente, sei lá, São Francisco de Assis. Uma energia, assim, tipo, impactante, foda. Muito, muito legal. Então, assim, tinha os lados, às vezes, malucos, né? Teve bastante gente maluca ao longo da história da Seu Sentido, mas tinha essas coisas que você falava, mano. Putz, eu entrevistei o Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues era fera demais. Pelo amor de Deus, acho que foi uma das. A entrevista com ele durou o dia inteiro. Eu cheguei às 9 horas da manhã, saí às 9 da noite. E assim, o cara contou a história da maçonaria no Brasil de uma ponta a outra. Sim. E ele era uma enciclopédia viva. Até hoje eu tenho um livro que ele me deu de maçonaria. Ele falou assim: leva esse livro aqui. Que se você precisa de ilustração, pode escanear que eu resolvo lá com os caras lá, se precisar. E a gente fez uma puta matéria. A matéria até hoje consta em vários grupos de maçonaria, a matéria aparece lá, a entrevista com ele. A entrevista que foi publicada é 1/3 do que realmente ele falou, porque assim, na época a gente gravava em fita e tinha que transcrever, né? Então, assim, a gente fazia a transcrição completa e depois fazia a edição. Você imagina que tinha fita pra caralho, né? Depois, com o passar dos anos, infelizmente, essas fitas foram se perdendo e tal. Até algumas transcrições eu tenho, outras eu não achei mais. Eu procurei salvar a maior parte, está tudo na nuvem, em HD, tem vários lugares, mas essa do Zé Rodrigues eu só tenho realmente a que foi publicada. Mas ele foi uma lição, assim, tipo, ele contando a história de como é que... ele chegou e falou assim, eu vou te contar, não sei se pode publicar, mas vou te contar mesmo assim. Como foi que transformaram Dom Pedro I de um Zé em chefe da maçonaria no Brasil, porque o cara resolveu que ele ia fazer independência. Eles levaram ele até o grau 33 em tipo uma semana, assim. Uma semana. Entregaram tudo para... E eu vou te falar, ele não queria, o negócio dele era ele gostava de 2 coisas, cachaça e mulher. Ele jamais seria o cara que você fala assim, nossa, ele é maçom.
É uma figuraça. Não. Começar, foi a primeira pergunta. Vocês lançaram a revista. Aí eu sei, eu tenho a experiência pela Dragão, que a gente demora tipo uns 10 números, um ano até você acertar o passo, né? Então, como é que era a cara da revista quando vocês começaram e nesse ano, para que lado que vocês foram? Como é que foi a reação? Olha, eu vou trazer uma coisa que não é... eu vou falar um pouco do meu lado jornalista e como é que levou essa decisão nesse primeiro ano que a gente montou a revista. Eu não sou jornalista formado. Eu sou, na verdade, eu me formei em telecomunicações na Federal de São Paulo. E eu fiz até o último ano de jornalismo na USP. Eu não me formei porque a USP foi pensado, o jornalismo foi pensado para quem não trabalha, né? E eu já trabalhava. Então, isso foi sempre um problema. A USP ela é pensada para quem não faz nada da vida além de estudar. E eu, na época, eu não era editor, eu era coordenador editorial. Coordenador editorial é aquele nome que você dá para o boy do editor, né? Mas eu já editava, já fazia tudo. Eles não, na época, tinha a lei que se você não fosse jornalista, você não podia ser editor. Né? Tinha esse aspecto da lei que depois cai lá no Supremo, né? Graças a Deus. Aí, o que aconteceu? Como eu tinha esse lado, embora o nome fosse coordenador, eu já editava, mas eu tinha um lado de exatas muito forte. Sempre tive um lado de exatas muito forte. E aí, o que eu fazia? Eu entrava, a gente tinha acesso na Quinalia e na DINAP, a gente tinha acesso a todas as estatísticas. Né? O que vendeu, o que não vendeu, como vendeu, da concorrência mesmo. Você tinha acesso a um relatório gigantesco, que ninguém usava. Eu usava. Então, o que eu fazia? Eu baixava uns bancos de dados gigantescos, seccionava dentro do que eu queria, e a revista, desde sempre, foi pautada pelo que estava vendendo melhor. Da concorrência. Então, eu percebia uma mudança. Putz, Paulo Coelho está saindo em tal edição, que é um cara que nunca me deu entrevista. E a gente sacaneava. O que a gente fazia? A gente pegava, vamos fazer perfil. A gente pegava e fazia o perfil dele. Então a gente pegava e escrevia tudo sobre ele sem perguntar para ele. Porque ele não falava com a gente. Então, já no primeiro ano, no sexto sentido, era uma revista baseada no que hoje veio se tornar o que a gente chama de algoritmo. Por quê? Porque eu já tinha uma planilha, e essa planilha eu tenho até hoje. Então, ela tem, na época já tinha isso, eu tinha 11 variáveis possíveis, capa, cor de capa, letra, foto, tipo de foto, cor da foto, quem está na foto, etc. e tal, e os dados de venda daquela publicação. A partir disso, eu conseguia estimar a venda. Então, a Sexto Sentido, desde a edição 5, 6, mais ou menos, que foi quando eu coloquei esse modelo lá dentro, ela era uma revista data-driven. Todos os números dela, todas as capas foram pensadas a partir de dados. Não tem nenhuma capa que foi decidida porque eu acho bonito. Nenhuma matéria de interior foi decidida porque eu acho legal. É porque eram matérias que iam vender muito bem a revista. E isso também traz uma coisa assim, que depois eu levei para a publicidade, que eu estou hoje, né? Tenho agência hoje. E isso ajudou a salvar a revista várias vezes. Várias. Porque o que acontecia? Tinham duas forças dentro da editora. Tinha uma galera que achava que a intuição como editor ajudava a vender a revista, e eu defendia que os dados ajudavam a vender a revista. Então tinha vezes que eu perdia essa briga, perdia esse cabo de guerra. E a galera pegava e metia 5, 6, 7 edições com o que elas achavam que ia vender bem. E aí o que acontecia? A revista ia pro chão. Mas ia pro chão assim num nível absurdo. Tipo, tinha vezes... Quando chegou, por exemplo, na edição 52, eu tive uma reunião muito séria com eles, porque eles iam fechar a revista. Seu sentido ia fechar na edição 52. Ela ia acabar. Não ia ter edição do dedinho. Ela ia acabar. Eu falei, então tá. Se ela vai acabar, eu quero a liberdade de
fazer 3 edições e se elas derem certo, ninguém questiona mais esse modelo. Claro que deram muito certo, né? Tanto é que a edição aí do Pacto Demoníaco vendeu pra caralho. Então, acontece, nesse primeiro ano, na verdade, do primeiro ano aí da edição, da edição 5 até mais ou menos a edição 50 e pouco, tem edições que vão muito bem, edições que são um completo fracasso. Por essa briga de o que vai na capa e o que não vai na capa. O que vende e o que não vende. Porque eu tinha para mim muito claro que todo mundo que está no mercado editorial nessa fase vive a famosa crise do mercado editorial brasileiro. Que eu sempre defendi que não era uma crise de mercado, mas do mercado. Nós, editores, não estávamos dando ao consumidor o que ele queria. A gente estava colocando o que a gente achava legal. Começava a entrar nessa área, né? Foi a época que tipo, a gente fala assim, o RPG morreu. Quando é que morreu? As crianças começavam a jogar RPG de videogame, não de papel. Exato. E aí parava de ir na banca e começava a ler os blogs. Essa era a época do sedentário e hiperativo. Exatamente. Hoje em dia, para quem está assistindo, parece loucura, mas eu chegava a fazer uns textos que hoje eu vou colocar, a hora que eu vou jogar para um Word, para alguma coisa, era tipo 6, 7 páginas de texto num blog, né? Hoje no Instagram, se você fizer mais do que 3 frases, a galera não lê. De capa. Exato. Então, essa época é justamente a época da disputa, né? Então, você estava na parte esotérica, eu estava na parte nerd. E a gente passou pela briga, coisa. Né? E o público mais ou menos é o mesmo, né? Porque eram os evangélicos também que estavam em cima dos 2 públicos, né? Dos 2 públicos. E assim, muita gente do RPG foi para a maçonaria, para Demolei, para os esoterismo, para a árvore da vida. Porque o RPG abria a mente da galera. O RPG chegava e falava assim, olha que coisa poderosa. O RPG traz uma coisa muito poderosa. Primeiro, uma coisa muito Crowley, muito 93 isso. Que é o seguinte, você pode ser o narrador da sua história. Pensa nessa ideia. Você pode ser o narrador, o mestre do jogo da sua história. Cara, isso tudo, a pessoa pensa, é só um jogo de RPG. Não, isso entra no seu mindset. Isso muda a sua maneira de pensar a sua vida, as coisas que você faz. E aí chega um cara, aí pensa bem, aí você tá lá no RPG, brincando de... Você criou lá o seu GURPS, na época, o Dragão Brasil, criou sua história, muito legal, tá lá um mago, joga os dados, solta uma bola de fogo, aí o cara chega na banca de jornal e abre, e tem lá um cara falando, olha, você realmente pode ter contato com uma entidade sobrenatural de verdade. Isso que você está imaginando aí, existe de verdade. Eu imagino que a gente deve ter jogado um monte de cliente para vocês, porque a galera já estava tudo, os jornaleiros colocavam até juntas. Sim, colocava uma do lado da outra. E eu acho muito legal, porque a Sexto Sentido ela tem uma história que não aconteceu com a Planeta, mas aconteceu com a Sexto Sentido. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem um começo onde a nossa matéria de abertura foi a capa, foi o Paulo Coelho. Eu lembro até hoje, porque quem comprou a foto fui eu, porque na época vocês tinham que comprar fotos, a gente ligava lá para a Folha, aí tinha a Folha Fotos, aí você agendava uma compra de fotos, os caras tinham no estoque, eles te mandavam um negativo, aí você tinha que olhar o negativo, se você queria. Aí eles escaneavam esse negativo e te mandavam um arquivo gigantesco num zip drive. Era isso aí. Então, assim, era um negócio... Não tinha... vou buscar no Google. Não tinha Google, gente. É simples não assim. existia Google. Isso é legal te contar essas histórias que a galera de lá acha a gente dos malucos com vela e pentagrama e tal, mas era isso mesmo. É quase isso. A gente chega lá. E aí, o que acontece? A capa foi o Paulo Coelho, e a matéria principal era sobre o fim do mundo, porque a gente estava ali na saída de 99 para 2000, né? É por isso que ele nunca deu entrevista para vocês também. Né? Não é uma surpresa. Né? Não, mas é engraçado que ele não falava com a gente, mas eu acho que ele achava que a gente era muito pequeno, né? Porque ele falava com todo mundo, menos com a gente, né? E aí eu cheguei... Aí a gente abriu essa capa, a capa 2... foi com esse Anilananda. A capa 3 foi com Dalai Lama. A gente conseguiu uma entrevista com Dalai Lama. Na verdade, foi assim, a gente conseguiu enviar 3 ou 4 perguntas,
Recebemos, depois a gente conseguiu até alguns contatos com ele e tal, foi bem legal. E dali por diante, aí a gente começou a publicar tudo, mas sempre com essa coisa de algoritmo, sempre com análise de banco de dados. Quer dizer, sempre que dava, né? Tanto é que teve uma fase que acho que ela vai da edição 40, ela vai na 55, aí na 64 ela começa de novo a cair as vendas, cai venda, cai venda, cai venda. Aí a Mitos toma a decisão de cortar ela pela metade e cortar metade do preço. Então ela vira uma revista de 32 páginas com metade do preço. E aí vai 5 ou 6 números assim e vai ficando uma porcaria, vai ficando uma porcaria. Aí eu pego os números da DINAP, da Quinalia, e descubro que todas as revistas grandes estão vendendo bem. Estão vendendo pra caralho, estão vendendo muito na banca. Tipo, revista de 96 páginas esgotando a edição. Eu falo, olha, nessa toada a revista acaba em mais 2 meses. Vocês querem fazer de novo uma aposta comigo? A gente dobra o número de páginas, dobra o preço de capa, literalmente, joga tipo 3 vezes o preço de capa e ela vai vender bem. Você é louco e tal. Eu falei, eu aposto o meu salário. Se eu errar, fica com o meu salário. Porque na época eu era muito mais insano do que eu sou hoje. Aí o cara, tá, topo. Lancei, a revista esgotou em banca. Por quê? Eles estavam separando. O que eles estavam fazendo? A gente teve que mudar o tamanho das revistas uma época porque o jornaleiro não sabia onde enfiar RPG, então ele jogava em qualquer coisa, uns lugares nada a ver. E aí teve uma época que o Cassaro descobriu que aqueles formatinhos, se ele fizesse a Dragão no formatinho americano, de gibi americano, como todas as outras editoras estavam fazendo no mesmo formato, o cara da banca colocava ali. Aí, então a revista ficou um bom tempo num outro formato também. E o formato americano é mais caro, né? Porque você tem uma perda de papel gigantesca no Brasil. As nossas impressoras não rodam o formato americano de uma maneira inteligente. Isso era um outro problema. A gente tinha problemas de gráfica, problemas de formato. Teve uma época que a gente, você tem uma ideia, teve uma boa época que foi mais barato imprimir a Sexto Sentido em Singapura do que no Brasil. A gente imprimia, importava e saía mais barato do que fazer aqui. Só não deixa de contar pra gente o que foi a tua visão que fez a revista dar volta. Como assim? Desculpa. Porque a revista estava caindo, aí você falou assim, eu aposto o meu salário e você esgotou. O que foi a mágica? Números, por incrível que pareça, gente, eu vou te falar uma coisa, em termos de negócios, eu sou um cara esotérico. Hoje em dia eu tiraria tarô, hoje em dia eu leria um mapa. Mas naquela época eu era muito baseado em dados, mas muito. Eu podia contar aqui uma mega história legal sobre tive um insight. Não, meu insight chamava-se planilha. Cara, mas matemática era olhar magia. Dados. Matemática assim, é magia. Por que eu apostava? Primeiro porque eu era muito... Eu não tenho filho. Até hoje eu não tenho filhos, né? Eu sempre sou uma pessoa que eu sempre guardei no minha graninha. E eu peitava bastante a galera, porque toda a galera, na verdade, da área editorial, é tudo ex-Abril. Né? Tudo ex-editor Abril. Então, os caras têm aquela cabeça de Abril, de não arriscar, de não tentar um novo, de tentar ficar inventando a mesma roda toda vez, fazendo do mesmo jeito, achando que vai dar certo. E eu sempre achei que a grande questão do mercado editorial brasileiro era a falta de ousadia. Era a falta de você pegar as regras e tacar fogo nelas. E fazer diferente. E fazer umas capas do caralho. E lançar uns temas que ninguém estava pensando. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar nomes, né, mas houve uma revista em que eu propus fazer, e não vou citar nome porque fica chato, né, mas eu propus fazer a revista, e aí, e a pessoa chegou para mim e falou assim, quantos idiotas vão comprar essa revista? Essa foi a frase. Tipo, não foi, qual é o tamanho do mercado? O que a gente vai fazer? Não, a resposta foi, quantos idiotas vão comprar essa revista? Aí, 2 meses depois, a Scala lançou uma revista exatamente naquele formato, com os mesmos temas. Era
ligado à literatura. A revista de literatura da Scala vendia 80 mil exemplares na época. Isso é coisa pra cacete, por mês. Eu peguei os números, imprimi e falei, eu descobri quantos idiotas tem no Brasil. Por quê? O cara me perguntou quantos idiotas? Tem 80 mil, tá aqui, ó. 80 mil todo mês compram essa revista. Né? Em uma das muitas reuniões que... No mercado editorial, a gente sempre tem assim, reuniões gigantescas, né? Um monte de 10, 20, 30 pessoas dando opinião. E às vezes você é opinião vencida. Aí aconteceu, com o passar dos anos, devido a essa abordagem matemática dos dados, que não era uma exclusividade minha. Esses dados estavam disponíveis para todos os editores. Qualquer um que tivesse o trabalho de entrar lá no banco de dados da DINAP e baixar. Sério, era um XLS, você baixava um Excel. Não era rocket science. Eu sei que o meu antigo sócio fazia isso, o Norson, direto. Ele tinha a mesma mentalidade sua. O que nós vamos fazer agora? O RPG de anime, porque está vendendo. E agora? Agora é super-herói, agora é Vikings. Agora e era sempre uma bola dentro, não era? Quase sempre. Sempre bola dentro. Por quê? Porque, o mercado fala o que ele quer. Você não... Porra, você vai lá e você continua publicando. Por exemplo, a Abril tinha os direitos da Simple Life, a vida simples da Abril. Cara, aquilo ali tá na cara que era uma barca furada. Ninguém quer uma vida simples. Todo mundo quer uma... O Joãozinho 30 falava, né? Quem gosta de pobreza é rico, né? Pobre gosta de luxo, né? E se você... isso serve para qualquer mercado. Se você chega no seu mercado, no mercado, por exemplo, esotérico, o que o cara quer ser no mercado esotérico? Ele quer ser o mago fudidão. Ele quer ser o cara que fala com espíritos, quer fazer projeção astral, quer ser o yogi que tem superpoderes. Você vai dar isso para ele? Você não precisa dar isso para ele, mas dê informação para ele que, se ele correr atrás, o efeito colateral daquilo é que ele aprende algo. E o tempo inteiro o mercado está te falando o que ele quer. O tempo. E a internet, então, você entra lá no... Você entra no Google, dá uma busca num termo e olha... Eu sempre faço isso. Dá uma olhada no Zeitgeist, dá uma olhada no que está todo mundo procurando. Você sabe o que vai vender. E é um negócio... Sério, quantos caras de negócio digital entram no Google e olham o Zeitgeist que o Google dá acesso todo mês, todo ano, tá lá. Ninguém, poxa. Ninguém do mercado faz isso. Quando eu falo isso porque eu tenho agência, gente. Eu chego nas agências, eu abro lá a lista dos termos mais buscados do Google relacionados ao produto do cliente. A galera, primeira pergunta é: de onde você tirou isso? Eu falo, não, vou te falar. Eu entro na frente do cara, abro o navegador lá, na apresentação, abro o navegador do Google, mostro, é aqui. Aí eu nunca vi isso. Pô, não está escondido, isso é público. E isso já era na minha época lá no mercado. Então, a grande virada, o que me fazia entrar, é porque eu acreditava muito na minha tacada. Eu acreditava muito. Pô, acreditava porque, assim, eu já vinha de... A gente está falando aí da edição... Essa edição foi a edição 56, depois a edição 64. A edição 64, a gente está falando de 5 anos. 5 vezes 2... 5 anos 60. 5 anos 60... 5 anos e 4 meses de resultados reais, de venda. Todas as edições que eu escolhi os números, que eu escolhi as capas baseadas nessa metodologia, tipo, a gente batia 50%, 60% da edição de venda. Todas que não eram, batia 10%, 15% da edição. Alguma coisa eu estava fazendo muito certo, os caras faziam muito errado. O problema é o seguinte, aí a gente entrava numa questão muito séria nessa época. Eu tinha uma edição lá que vendeu 10% da edição. Então, assim, tipo, eles mandaram imprimir 40 mil exemplares, vendeu 4 mil, encalhou 56. O que acontecia na edição seguinte? Eu tinha perdido o leitor. Eu podia fazer a capa mais maravilhosa do mundo. Eu não ia voltar nos níveis que eu estava antes. Eu ia lá,
10%, aí no mês seguinte eu ia para 20%. Aí depois 25%, 5, 6 números depois eu estava chegando em 30%. Aí eu conseguia fazer aquela edição de final de ano muito legal, chegava em 48%, 50%. Na edição seguinte, o que o cara fazia? Ia lá e metia uma capa que me dava 10% de novo. Não, porque agora tá vendendo bem. Por esse processo inteiro, assim. A Diamond Editora viveu de banca de jornal, né? E aí você está falando, em número 60 e poucos, a gente já está em 2006. Nessa época... Mais ou menos. Está próximo, né? 2007 que a Schneider foi vendida, né? Foi isso. Foi quando a gente teve que cair fora também. A Diamond tem um começo, meio e fim, né? No RPG. E o pior, né? Ela foi vendida no processo mais absurdo da história das leis antimonopólio no Brasil. Porque o CAD permitiu a formação de um monopólio que ele deveria ter proibido. Sim. E esse monopólio é aprovado por um gigantesco acordo de cavalheiros, né? Entre a Editora Abril e os mandatários na época em questão, né? Digamos assim. Né? Isso quebrou assim, não foi só vocês, foi a Mitra pegou, mas a JBC, a Conrad, a Diamond, a Trama, a Dragão, a Escala, todos os pequenininhos, né? A gente fazia a mesma coisa que vocês, aí saía lá uma revista e anime, aí depois que voltava tudo, ele passava para o Nordeste, aí ele voltava para a banca de novo, aí às vezes aqui estava no número 3 do RPG Quest, na outra ele lançava 1. E ele fazia até esgotar tudo, né? O cara espremia a laranja até não ter mais nada. Até não dá mais, até... E assim, e a gente era, nessa fase, a gente já é a única revista que está realmente tratando desses temas. Porque a Planeta vai na direção do ecoturismo, ela pega essa linha de ecoturismo e vai embora, e a única que falava de esoterismo era Sexto Sentido. Aí a Sexto Sentido gera alguns filhos, né? Então a gente começou a publicar uma revista especial, que a gente juntava tudo de um tema e soltava aquele tema, porque a gente já tinha material para soltar tudo de um tema. Na verdade, era uma republicação. E isso me dá, depois de uns anos, me deu uma dor de cabeça, que a gente tomou um processo por causa disso. Eu já conto essa história que tem a ver com De Rose, o famoso mestre De Rose. E nasce a Espiritismo e Ciência, que é fruto de uma Sexto Sentido sobre o Chico Xavier. A gente lança um especial do Chico Xavier, descobre o mercado espírita e fala, puta, vamos lançar uma revista espírita. E aí ela nasce como um braço da Sexto Sentido Especial e depois tem vida própria. Mas deixa eu contar a história do... Então, o que acontecia? A gente fez uma edição, por exemplo, muito legal. Foi o nosso primeiro especial. Sexto Sentido Especial Yoga. A gente lançou com uma capa com hot stamp, yoga desenhadinha. A gente comprou a imagem de capa, a gente comprou da Latina Stock. Seria o equivalente hoje, a gente pagou na época, que seria equivalente hoje a uns R$2.000 a imagem de capa. Caro. Para a época já era caro. Para hoje é caro, imagina para a época. E a gente pegou, a gente tinha feito o quê? A gente tinha feito uma edição, a gente tinha entrevistado o mestre De Rose. E a gente pegou, entrevistou o De Rose, fotografou a galera lá fazendo yoga, swasti yoga e tal. Entrevistamos o Hermógenes, entrevistamos o Cláudio Duarte, que também era professor de yoga, grande professor de yoga na época. Falamos com o pessoal do Yogananda, falamos com o pessoal, juntamos, aí a gente fez uma microbiografia dos principais nomes da yoga, juntamos tudo, publicamos, lançamos. Umas 3 semanas depois vem um aviso da justiça da gente sendo processado por uso indevido de imagem. Assim, como assim? Da onde veio isso, né? Aconteceu. Uma das alunas do De Rose brigou com ele e a gente publicou a matéria. Na época ela estava lá, era imagem cedida, né? Por ele, e a gente não tinha o que na época? Não tinha um documento que é a famosa cessão de uso de imagem. A coisa mais amadora possível, né? Todo mundo faz. Assim, tipo, a gente tinha de todas, só não tinha daquele material. Claro, né? Claro que aquele material a gente não ia ter.
Resumo da história, a gente teve que pagar uma indenização. Teve que falar assim, tá bom, quanto você quer? Tanto, tá bom. Dá para dividir? Dá. Pagamos em suaves prestações uma indenização. Então, caros colegas, sempre que vocês forem usar uma imagem, pelo amor de Deus, peçam cessão de uso de imagem com direito à reprodução. Porque senão, vocês vão ter que pagar uma indenizaçãozinha, entendeu? Rola uma treta dessa. A gente teve, se eu não me engano, essa edição, a gente teve uma edição sobre Tantra também, que eu entrevistei até na época o Nishok, que hoje é do Metamorfose, e a gente colocou claro que a gente colocou uma mina muito bonita na capa, a gente comprou uma imagem, né, claro, também, compramos uma modelo, colocamos ela lá, bonitona e tal. Chega no Rio de Janeiro, o que acontece? Acontece um senhor chamado Darlan, procurador, recolhe a revista e a gente é obrigado a colocar uma tarja preta em todas as edições do Rio de Janeiro. Porque, então, mas esse camarada tinha um peitinho aparecendo. Ele estava junto com os promotores que caçaram o RPG, era a base deles ali. Eles avançaram, queriam que sacasse tudo. No nosso caso, a gente perdeu, por exemplo, porque por causa do assassinato, essas coisas. Em 2004 teve um cigano que matou alguém no Rio. E aí descobriu que o cara era analfabeto. E aí falavam que ele jogava RPG também. E foi outra zorra. E aí, nessa época, esse promotor e essa galera, eles estavam pedindo para a gente passar as revistas por censura em Brasília. E aí a gente precisava ter o selinho de aprovado de 18 anos, como se fosse um brinquedo, né? E era o mesmo estresse, mas eu tenho certeza que era por conta do assunto ser esotérico, não por conta com certeza, com certeza. A desculpa dele foi que era material pornográfico, nudez explícita nada. A menina, devido ao ângulo da foto, na verdade não era um peitinho, era devido ao ângulo da foto, a sombra parecia que era um mamilo, e não era. Mas ele fez a gente recolher a revista e meter um plástico preto em cima. Aí o que a gente fez? A gente pegou, não meteu só o plástico preto, a gente meteu o plástico preto, mas colocou todas as chamadas de capa por cima do plástico. Claro, o cara achou que ia ferrar a gente é mais esperto. E a gente falou, o que você não pode ver está dentro da revista. Genial, genial. Então, você tem que... Meu amigo, eu venho de... você também, né? Eu venho de uma época que a gente viveu a censura no Brasil. A gente tem que ser criativo, porra. Né? Eu passei lá, já contei essa história da outra vez, meu pai lá, 64, então já tá no sangue isso, né? Teve muito maluco no Sexto Sentido? Vou te falar que teve pra cacete, mas a gente conseguiu controlar todos. Cara, teve um cara que uma vez, essa história até hoje me impressiona. Teve um cara que foi uma vez lá, ele tinha vindo, segundo ele tinha vindo andando desde o Paraná, e eu não duvido, porque o cara estava maltrapilho, que ele tinha sido preso na Tailândia e ele estava procurando a editora Butterfly. A editora Butterfly era uma editora espírita, que ela realmente existia. Mas por que me impressionou? Primeiro porque o cara ele claramente parecia que tinha andado muito, e ele tinha um cabelão, assim, tipo, tinha um cabelo todo desgrenhado, preso no cabelo, centenas de arames com borboletas na ponta. Você se lembra que tem uma fase que tinha uns marreteiros que vendiam umas borboletas presas no arame, assim? Que vendia era tipo um bibelô da época, né? O cara tinha, assim, o cabelo do cara, assim, tipo, tinha muita borboleta. E ele veio especificamente, assim, ele chegou na porta da empresa e falou, eu quero falar com o senhor Alex Alpre. Porque ele vai me indicar o caminho da Butterfly. Então, assim, eu fui, falei com o cara e indiquei. Ficava lá no Cambuci, né? Dei o endereço, expliquei como chegava. Não sei se ele chegou lá, mas foi foda. Imagina, um cara que você nunca viu na sua vida, o cara vem e fala, putz, tinha um outro cara. Putz, essa era foda. Como a gente não tinha... A internet não era quem é hoje, né? Qualquer um tem aí uma conexão
boa e barata, né? A Mitos contratou, tinha um puta plano na época, né? Tinha um puta plano de internet. Então, para eu fazer pesquisa, essas coisas, eu ficava à noite lá. Eu fazia, tipo, turno noturno lá. Eu ficava de madrugada, ia embora para casa, depois, né? Tinha um cara que ligava todo dia às 21 horas. Todo dia. Pedia para falar com a redação da Sexto Sentido, a gente atendia, né? Porque passava direto para lá. E ele ficava xingando a gente, que a gente tinha pacto com o demônio. Ele ligava isso durante um ano inteiro. Ele ligava todo dia para xingar. Às vezes tocava lá, quando dava na hora, a gente nem atendia, porque sabia que era o cara. Tocava até acabar e depois... Até que um dia um colega nosso falou, não, eu vou zoar esse cara. Aí atendeu, né? Assim, o cara começou a falar assim, eu vou mandar a polícia aí, porque eu rastreei você, eu sei quem você é, eu sei o seu nome. Aí o cara falou assim, você nunca vai me pegar porque eu vou para o Paraguai. Aí nunca mais o cara ligou pra gente. Vai ser o nível da pessoa, né? Não, esses caras ainda estão aí, só que agora eles têm acesso às redes, né? Agora eles têm Telegram, né? Realmente dava mais trabalho fazer isso. Agora no Twitter é mais fácil. Então teve entrevistas muito legais. Entrevistar o Hermógenes foi muito legal. Entrevistar a Nilananda foi muito legal. Consegui mandar pelo menos uma lista de perguntas para o Dalai Lama foi legal. Entrevistar o Zé Rodrigues. O Wagner Borges, a gente publicou muito material do Wagner Borges. Eu acho que dos caras hoje de projeciologia, para mim, ele é o cara que manda muito bem. Eu gosto muito do material dele, para a visão que ele tem. Eu entrevistei a galera de mestres ascensionados, acho que quase todo mundo. No Chegou Brasil, a falar pelo com o menos. Paulo Vieira? Você Paulo falou do Vieira, Valdo? várias vezes. O Valdo Vieira, a gente tentou entrevistar. Eu acho que a gente não conseguiu fazer entrevista ao vivo, mas conseguiu mandar uma lista de perguntas que a gente chegou a publicar. Alguns atores internacionais a gente conseguiu. O biógrafo do Paulo Coelho eu consegui entrevistar. Foi bem legal. Que ele escreveu quando o Paulo Coelho resolveu deixar de ser mago e se tornou escritor. Escreveram a biografia dele, a gente entrevistou o cara. A gente conseguiu alguns dos caras que contribuíam para Ano Zero. Não sei se você lembra da Ano Zero. Uhum. Que era, na época, ela era licenciada da Ano Zero espanhola, que era concorrente da Planeta na Espanha, né? Teve uma época que a gente conseguiu alguns colaboradores que eram da Planeta colaborarem com a Sexto Sentido. A colaboração com a Sexto Sentido era sempre voluntária. A gente jamais pagou colaborador. Em todos os anos. Era assim, não, você quer escrever? Não tem problema. Escreve, a gente publica. Né? Kentaro Mori escreveu para Sexto Sentido. Né? Muita gente escreveu para Sexto Sentido. E depois a gente começou a publicar muito material. Aí, a Sexto Sentido, a gente publicou até o número 163 da edição normal. E da edição especial, eu acho que a gente chegou até a 120, se eu não me engano. Tem uma época que a gente parou a edição corrente, a edição normal, e continuou só com as especiais, só com temas. E aí ela continuou. A Sexto Sentido em si, ela teve assim ela durou em torno de uma década, mais ou menos. A gente foi até. Não, 2012 nós passamos. Ela acaba em 2015. 2015 é a última edição da Sexto Sentido, que eu editei, pelo menos. Depois teve umas republicações que eu não participei mais. Eu abri mão, falei, não vou mais fazer. Mas os números, todos os textos que eu publiquei, todo o material que eu fiz, eu tenho os direitos, até hoje, são meus. Eu tenho todos os textos de todas as edições feitas até hoje. Mas dentro da Mitos eu cresci também, né? Então, assim, eu não fazia mais só a Sexto. Eu fiz a Sexto e mais de 40 publicações dentro da Mitos. Eu publiquei revista de filosofia, revista de psicologia, revista de psicanálise, revista História Oculta, que era uma revista focada só em teorias conspiratórias.
Espiritismo e Ciência, eu publiquei durante uma fase, aí tinha Espiritismo e Ciência, Espiritismo e Ciência Especial, que também eram temáticas, mas aí foi o Gilberto Schroeder que assumiu as Espiritismos e Ciência e continuou durante anos. Quando eu saí, ele ainda continuou. A Sexto Sentido me levou também para a TV. Então, o que acontecia? Rolava lá o mundo vai acabar em 2012, né? Apocalipse Maia. Eu ia para a TV falar do tema e trazer e vender Sexto Sentido, né? Então, muitas revistas acabaram vendendo bem porque eu ia no programa da Luciana Gimenez, ia muito na Manchete e na Rede TV e no SBT também. Eu fui algumas vezes no programa do Serginho Groisman, quando era no SBT, falar dos temas que a gente tratava na revista. Né? Putz, e pior que televisão naquela época era absurdo, né? Eu ia para brigar com o Padre Quevedo. O Quevedo eu entrevistei. No final das contas, olha, eu vou falar assim, pela minha experiência com o Quevedo, no final das contas, ele era legal. Eu fiquei amigo dele, ele deu uma palestra na loja do Paca. Depois, então, a gente teve a única palestra que ele deu numa loja maçônica na vida inteira dele, foi na Lester Crowley. Então, porque quando o Paca eu tinha ficado entrevistei, amigo dele. Cara, ele era muito legal, ele era muito, assim, na entrevista e tudo, a biblioteca dele era gigantesca, muito bem montada, com vários temas, e ele era um cara que sabia muito. Eu acho que, claro, ele alimentou ali um personagem, né? De personagem, aliás, até rolou um negócio bem legal. Teve uma passagem de ano que a gente foi chamado para um programa da Rede TV, que a gente falou de Maria Madalena e tal, e eu tinha acabado de descobrir uma carta do apóstolo Tiago, que tinha sido escondida numa igreja copta, tinham acabado de fazer a tradução, e nesse material, na verdade, tem uma carta de comunicação entre dois abades, onde eles combinam de nunca revelar esse material, porque nesse material estava Tiago falando que Maria Madalena era a esposa declarada de Cristo. Tipo, não tinha dúvidas em relação a essa questão, né? E aí me chamaram e a matéria ainda ia ser publicada, ela não tinha sido. Então eu tinha meio que um inédito desse conteúdo. E me chamaram um padre. E eu estava mega afiado, eu tinha acabado de escrever a revista, estava com todas as matérias assim na cabeça, né? Com todos os dados e tal. Eu quebrei um pau com o padre no ar. Eu chamei ele de mentiroso, assim, tipo, cara, ele quase me excomungou ao vivo, assim, né? Aí quando terminou, eu falei assim, tudo. Ele estava muito alterado, assim, né? Eu falei assim, padre, fica sossegado, isso aqui é só espetáculo. A gente está aqui jogando para a plateia. Eu achei que você não gostava de mim. Eu falei, não tenho nada contra o senhor, muito pelo contrário, a gente está aqui, eu estou trazendo porque faz parte do jogo, é TV. E TV tinha muito disso. Ele chamava a gente nos bastidores e falava assim, bate naquele ali. Ia todo mundo em cima do cara, o cara não sabia de onde veio, porque era parte dessa história da audiência, é esse quebra-pau. Ficava um cara na Luciana Gimenez só no ouvido dela falando assim, faz isso aqui lá, fala isso aqui. E quando a audiência subia, os caras mantinham você no ar, e você tinha que inventar o que você ia falar, até o Ibope começar a cair e eles poderem entrar no comercial. Tinha muito disso. Então, assim, a Sexto Sentido também me trouxe essa vivência de TV. Eu tive essa oportunidade. E, claro, dentro disso, que nem se procurar... Você lembra que ano passado, né, a galera estava mega preocupada com a questão de um tsunami chegar no Brasil, porque lá a Ilha de Palma tem aquela estrutura, tem uma estrutura tectônica ali que pode vir a ruir e que provocaria um maior tsunami do Atlântico ali, porque tem um vulcão lá na Ilha de Palma, né? O aviso de que isso podia acontecer, eu dei em 2012. Fazia parte da história do Apocalipse Maia. Então, em 2012, a gente já estava avisando que a Ilha de Palma podia acontecer isso, e agora, tipo, 2021, rola essa história. Tipo, se eu fosse muito sacana, eu falava, tá vendo? Lá em 2012, a gente já estava prevendo o fim do mundo. Né? Mas não, deixa isso para os coach quânticos.
E aí, você falou que ela tem começo, meio e fim, né? E aí, como é que foi o fim? O fim foi uma decisão que eu tomei. Porque, assim, eu percebi... Em 2004, olha só que legal. Em 2004, como eu acompanhava números, né? E aí, em 2004, a Abril publicou no antigo Diário do Comércio, ela publicou um demonstrativo de lucros e perdas. E a gente tinha acesso a algumas informações confidenciais da DINAP na época. E aí eu cheguei à conclusão de que o mercado editorial ia à falência em, no máximo, uma década. O mercado editorial, pelo menos como a gente conhecia. Então, eu estou falando de 2004 e eu estava fazendo uma previsão para 2014. Né? Ela ainda sobreviveu mais uns pouquinhos anos. É. Até a banca de jornal virar venda de bagulho, né? Exatamente. A banca de jornal já era um grande problema porque a legislação no Brasil de banca de jornal é uma coisa maluca, né? Você sabe que, na verdade, banca de jornal é considerado um meio de sobrevivência de última chance. Por quê? Somente aposentados e mulheres viúvas podem ser donos de banca de jornal. Ai, que legal, eu não sabia disso. Por quê? Porque é considerado que é o único meio de sobrevivência que pode ter restado para essas pessoas. Cara, isso responde tantas dúvidas da minha vida, assim. Isso foi Porque toda banca de jornal é um velho doido. Está respondido. Exato. Essa foi a resposta de todos os iluminados. Esse é o segredo que eles não queriam que você soubesse. E aí o que acontece? Havia os donos de banca de jornal que não eram esses velhos, eram os caras com uma puta grana que lavavam muito dinheiro. De várias fontes, obviamente nenhuma delas muito legais, digamos assim, né? E todo mundo sabia, mas ninguém mexia nessa história. Aliás, tem uma história dentro da Abril envolvendo isso, mas não cabe entrar, porque senão, né, hoje, mas amanhã eu posso ter que responder por isso. Mas, um dia fora do ar eu conto essa história. O que você sabia? Que essa galera, que na verdade eram os testas de ferro, eram aposentados. Era uma galera laranja. Tipo, os caras nem sabiam que era dono de banca de jornal. Então, esses caras tinham os donos de redes de banca de jornal que, na verdade, contratavam esses laranjas para poderem ter aqueles pontos de venda. Né? Por quê? Banca de jornal não paga luz. Não paga eletricidade. Esse era um dos problemas. Colocar uma geladeira numa banca de jornal era um problema, porque a geladeira consome uma energia da porra. Esse cara não paga conta. Ele paga taxa. Né? E a banca de jornal, você tinha... ela não paga o espaço físico. O espaço físico é dado pelo Estado. É uma concessão. Tipo, vai lá. Porque considera que o cara não tem como se sustentar. Vai cobrar alguma coisa dele? Não. Deixa ele lá cuidando da banca de jornal. E viúva também. Porque na época da lei, a gente não pode esquecer que mulheres sem marido eram consideradas pessoas de segunda linha. Ninguém contratava. Então, ela ia lá e tinha direito a uma banca de jornal. Só que, obviamente, isso é o mundo da fantasia. No mundo real, as coisas não funcionavam assim. Mas isso levou que a banca de jornal é um grande limbo estrutural, fiscal e de várias coisas. Por quê? Quem que vai conferir que o cara da banca realmente vendeu ou não aquela quantidade que ele está falando que vendeu ou não, quando não tinha nenhum controle sobre o que ele vendeu ou não? Porque não tinha. Mas ele não tem que prestar conta para a editora? O que ele fazia? Ele muitas vezes não prestava conta e falava assim, não, o material aqui choveu e estragou. Eu joguei fora. Ele ficou com a grana. Ele ficou com a sua grana, porque você vai arcar com prejuízo. A DINAP não vai te pagar. Destruiu. Né? Isso sem contar as perdas ao longo do caminho, né? Porque, que nem uma vez, alegaram uma perda de carga no sul,
Então, no Sul não teria chegado uma determinada edição. Quando um colega foi lá para o Sul, ele foi numa banca de jornal, a revista estava sendo vendida lá. É que vocês tinham um material mais útil. O RPG era um negócio muito inútil, então quando destruía é porque destruía mesmo. E aí, você conta, Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, Rio de Janeiro funciona na base da capatazia. A Rio de Janeiro, um dia eu vou contar a história que eu tive quase ameaçar por fogo numa distribuidora do Rio de Janeiro para Exato. recuperar os livros de lá, para carregar o caminhão e vir de madrugada para São Paulo, eu com o motorista de caminhão. Não, o Rio de Janeiro até hoje deve ser terra de ninguém. Cara, as nossas revistas, a gente esgotava a edição do Rio de Janeiro e muitas vezes não recebia um centavo. Tipo assim, os caras falavam, a gente não recebeu. Tipo, entrou pro prejuízo essa porra. Cara, eu vou falar, naquela época acho que a gente era sortudo, cara. Outro dia eu tava escutando uma história lá na maçonaria do cara, que ele bateu numa van dessas que fazem lotação, e aí eles foram para a delegacia, ia fazer o registro. De repente o delegado falou, tá na minha hora. E fechou a delegacia, deixou a chave no cara da van. A chave da delegacia, o delegado deixou. Aí daqui a pouquinho chegou a milícia. E aí, bom, moral da história, sequestraram o cara, pediram grana para liberar o motorista. Então, voltando para o passado que eu fiz naquela época e tal, assim, eu era completamente louco. Não, a gente era insano, cara. Era insano. E fazer revista naquela época era muito legal, mas também era uma questão muito de paixão, né? Porque tinha horas que você tinha vontade, com essa questão de distribuição, questão de editora, de gráfica, tinha hora que você tinha vontade de tacar o foda-se, né? Mas só fechando aqui a questão que você perguntou de como a gente chegou no final. Aí chegou em 2014, então passamos um pouco, né, ali de onde eu tinha previsto, mas eu já estava conversando com uma galera e a galera falou assim, olha, as edições não estão vendo. Eu entrei eu tinha acesso ao sistema da DINAP, ao sistema de coisas, coloquei os meus dados ali e vi que aquilo não ia para frente. Não tinha salvação, ponto. Né? Tinha acabado o mercado. Aí eu cheguei para o Elcio de Carvalho, e falei assim, olha, acabou, não tem para gente onde ir. O meu conselho é a revista tem que acabar. A gente fecha um número, fecha uma edição, entrega e vai fazer outra coisa da vida. Vai fazer quadrinhos, vai fazer livro, vai fazer qualquer outra coisa, porque não vai avançar isso aqui. Aí ele já, né? A essa altura do campeonato já tinha um capital ali de conhecimento. Falando, então tá. Então a gente pegou, fez a última edição. A gente lançou uma edição sobre oráculos. Inclusive a gente deu alguns oráculos na época e acabou ali. A Espiritismo e Ciência ainda continuou até 2019, acho eu. Mas eu não sei como é que tá. Eu tive dois episódios de censura da Federação Espírita de São Paulo em relação ao material da Espiritismo e Ciência. A seu sentido, nunca entrou na federação. Isso é um fato. Eles odiavam a revista. Mas eu tive um episódio de censura bem complicado. Eu tive uma edição inteira devolvida porque tinha um anúncio de ufologia da Madras na época. E eles simplesmente mandaram dizer assim, é assunto proibido. Ponto. E devolveram, na época, 12 mil revistas pra gente. E a gente ficou olhando aquele monte de revistas e falando o que a gente ia fazer. Aí a gente pegou, fez pacote, né? Mas você tem uma ideia, né? O pensamento espírita, eu falo para as pessoas, vocês querem saber quem daqui a 400 anos vai ser o próximo Inquisição? Olhem para os espíritas. Não são os evangélicos, são os espíritas. Escuta o que eu estou falando. Em 400 anos, essa galera vai ser quem vai colocar e falar assim, isso é proibido, isso não é. Isso é permitido, isso não é. Escuta o que eu estou falando. Olha que eu já acertei um monte de previsão até hoje, hein? E eu vou falar por quê. Porque essa galera, não os espíritas de maneira geral, mas os dirigentes espíritas são pessoas que não aceitam nada fora do mindset.
Virou uma religião dogmática mesmo. Minha mãe trabalhou 40 anos na federação e ela saiu porque ela não aguentava mais. Ela era da área de filosofia. E aí parece que eles cortaram um monte de verba deles para fazer reforma embaixo. Então foi a gota d'água dela. Daí depois ela terminou fazendo trabalho voluntário. Então, se você vê vários livros de espiritismo para cego, que é audiobook da Dorina no Rio, é a voz dela, é a voz da minha mãe. Que legal. Ó, eu vou contar uma coisa que aconteceu. Na época que os caras lá ficaram uns tiranos mesmo, né? Uma coisa triste. Não, eu vou te contar uma coisa. Eu não vou, de novo, né? Posso contar o quanto, mas posso contar os nomes. Há um delegado de polícia do Paraná que estava fazendo uma retradução. Essa é a parte. Uma retradução do francês original de Kardec para o português. E ele começou a perceber que tinha muito conteúdo que estava simplesmente escrito o oposto do que Kardec escreveu. Tipo, frases inteiras, que não é aquilo. E aí ele... Por quê? Porque o francês de Kardec é assim, seria como hoje a gente lê em Nhangatu. Né? A gente tem que imaginar que o cara escrevesse francês mega rebuscado, misturado com um monte de influências de latim lá da época de Kardec, e o cara que traduziu isso não tinha o conhecimento da língua francesa profundo, e aí esse delegado foi lá, começou a fazer isso. E a gente recebeu esse e-mail dele mostrando isso. Ele foi convidado a parar com essa subversão do pensamento espírita, se ele não quisesse sofrer consequências graves e até letais. Tinha essa palavra no texto. A ameaça de morte, traduzindo em miúdos, né? Nós chegaram para o cara e falaram: se você traduzir o texto do Kardec, do original, a gente acaba com a sua raça. Então você imagina um nível. Quando ele mandou esse e-mail para ele, ficou assustado. Né? Isso não veio da direção, não veio lá das direções espíritas, mas veio de uma pessoa que mandou um e-mail anônimo para ele, né? Simplesmente avisando que sabia da rotina dele, sabia como ele vivia, qual era o nome do cachorro e tal. E se ele continuasse naquele lugar, nessa direção, ele sofreria. Gente, é Kardec. É um documento histórico. É domínio público. Mas assim, o nível de dogmatismo de uma pessoa de não aceitar que as coisas não são como ele imagina. Porque quando você coloca a pessoa contra o seu mindset, quebra ela ali no meio e fala assim: olha, isso que você está pensando não é verdade, tem gente que pira, surta. Né? E isso foi uma das coisas que aconteceu. Isso aconteceu algumas vezes na redação, com matérias do Sexto Sentido. Aconteceu, já recebi. Quando a gente estava no Sexto Sentido, a gente recebeu ameaça, um monte. A minha pasta de spam tinha menos propaganda e mais ameaça do que. Assim, tipo, 50% era ameaça. De tudo quanto é tipo. Não era só os crentes, não. Tinha pai de santo. Quando a gente fez uma matéria sobre orixás, a gente entrevistou o professor King na época, que era um cara que falava que ele falava isso na época, ele falava, você pode jogar búzios e não necessariamente ser um pai de santo. Você pode, é um oráculo, como qualquer outro, você pode aprender. A gente foi massacrado na época por conta dessa entrevista. E ele falava uma coisa também, ele falava assim, olha, um pai de santo na África é uma pessoa que fala pelo menos 6 idiomas. Bem, ele tem que saber falar francês, ele tem que saber falar inglês, ele tem que saber falar a língua local dele e pelo menos mais uns 2, 3 dialetos, o banto e por aí vai afora. Ele é uma pessoa culta. Ele não é uma pessoa semi-analfabeta. Ele é uma pessoa extremamente culta. Porque ele é o líder daquela comunidade. Ele é preparado durante não sei quantos anos. Ele fala, acho que 16 anos ele é preparado. Não é um cara que vai deitar no... Ele não, como muitos na época, né? Ele não sabe nem falar direito português. Não, ele tem que saber, ele tem que ser intelectual. Tem que saber de medicina, de ervas, de uma série de coisas. Quando a gente publicou essa matéria, cara, assim, a gente recebeu, tipo,
sem brincadeira nenhuma, a gente recebia cartas na época, né? As cartas eram muito divertidas. Foi o período que a gente mais recebeu cartas e ameaças nas cartas. A galera falando que ia caixa lá, com a que cabeça ia do matar. bode. Por quê? Porque a gente estava trazendo... E assim, a gente entrevistou outros pais de santo também ao longo de cento e tantas edições, a gente entrevistou um monte de gente, entrevistou o Rubens Saraceni, entrevistou uma galera. Cada um trouxe a sua visão. Mas porque este cara trouxe uma visão que não era o senso comum do pai de santo, de terreiro no Brasil, tem gente que espanou. Como assim? Esse cara, quem é ele? Quem ele pensa que é? É um pai de santo, tanto quanto todos os outros, meu Deus do céu. Por que ele não pode falar? Por que você pode, eu posso te entrevistar? E eu fiz isso com todos. O cara manda... Porque o que ele falou, na verdade, eu falei, não tem problema. Eu entrevisto você. Dá a sua versão. Fala por que ele está errado. Sabe quantos aceitaram? Ninguém, né? Nenhum. Eu falava, eu te dou... Ele ganhou, na época, 5 páginas da revista. Ele falou, eu te dou 6. Fala por que não. Aponta onde está o erro dele. Não tem problema. Pode fazer. Eu te mando a entrevista, você devolve, a gente publica. Eu registro em cartório, se for o caso. Ninguém trouxe. Ninguém. Por quê? Tudo bem a opinião do cara. Se Alex Alprin concorda ou não, é uma outra história. Mas se eu não concordo com a pessoa, eu vou lá e vou questionar. Eu lembro que a gente fez... Essa história é boa. A gente teve uma época na Seu Sentido que a gente começou a publicar matérias a favor e contra. Que era bem legal. Então, tinha uma página era a pessoa a favor de um tema e a página seguinte era a pessoa contra aquele tema. E logo que começou essa coisa de veganismo, começou a surgir vegano para tudo quanto era canto. Né? Todo mundo comia capim. Aliás, era divertido, né? Porque as pessoas me chamavam para... Eu não sou vegano, eu sou um carnívoro convicto. Eu gosto de capim quando vira picanha. E a galera me levava para almoçar e todos me levavam em restaurante vegano. Até que um dia eu cheguei para um colega meu e falei assim, você sabe que eu não sou vegano, né? Ele, como assim? Você é editor do Seu Sentido? Eu falei, filho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí ele, para compensar, me levou no churrasco depois. Mas por que eu estou trazendo isso? A gente publicou, a gente foi atrás de uma pessoa, um vegano, né? E ele escreveu uma matéria legal sobre veganismo. E, putz, 3 páginas, ótimo, legal. Aí eu fui atrás de nutricionistas que falavam contra o veganismo. E aí eu na época, né, o Google e tal, eu liguei para uns 3 ou 4 e os caras, não, eu não dou entrevista, não, eu não falo, não posto, não tenho tempo. O que eu fiz? Eu entrei no Lattes, olha que legal, eu entrei no Lattes, encontrei as teses que nutricionistas defenderam contra o veganismo. Peguei o nome desses caras e fui atrás. Todos se recusaram a falar comigo. Só um falou. Ele falou, não aceito ser entrevistado, mas eu vou te explicar uma coisa. Na hora que eu falar... Mas eu falei, mas você defendeu uma tese. Sim, mas na hora que eu falar, eu perco minha clientela. Então, se você for publicar, eu vou falar que é uma mentira, que hoje tudo aquilo que eu escrevi é mentira e que eu errei. Então, eu estou falando disso lá em 2008. Então, a gente já... Olha aqui, por que eu estou trazendo isso? A gente já tem uma cultura de cancelamento em 2008. Aí eles não ficaram muito melhores, não, né? Não. A coisa foi piorando. Então, você imagina, um cara que defendeu uma tese, foi lá perante uma banca, e eu peguei teses de pós e doutorado. Então, o cara desenvolveu um estudo, desenvolveu uma pesquisa, provou que ele estava certo, e ele vai, se ele precisar, ele fala que ele estava errado só para não perder cliente, só para não perder dinheiro. Esse é o mundo que hoje a gente vê aí a galera falando, não, porque não tem nenhum estudo que diz que o veganismo faz mal. Sim, porque a galera que falava que fazia mal não vai defender.
E isso a gente descobriu numa matéria no seu sentido. Eu estou citando uma das histórias que aconteceram. Muitas vezes a gente foi entrevistar pessoas que falavam a favor e contra. A ayahuasca é um exemplo. Cara, assim, quando a gente foi falar de drogas enteógenas, a favor eu achei uma pancada. Contra, eu só achei um cara e ele só aceitou ser citado como fonte anônima. Mesma situação. Falou assim, eu não posso falar contra. Não posso falar que vai dar problema para o cara que é esquizofrênico, que vai ativar, quem é borderline vai surtar. Não posso falar que que na verdade, em algum momento o DMT se torna dependendo do uso, claro, ele se torna uma muleta, porque a pessoa, na verdade, ela já tinha um problema psicológico e ela usa isso como se fosse a bebida do dia a dia, não resolve o problema que ela tem, né? Isso fora de um ambiente controlado de trabalho espiritual. Hoje em dia, eu conheço gente que, eu conheço pessoas que tomam ayahuasca e vão ver filme. Toma uma microdose lá de DMT e vai para o cinema, cara. Vai para balada. Sou contra as enteógenas? Não, eu não tenho absolutamente nada contra, mas eu acredito que tudo precisa ter um uso contextual. É a mesma coisa. Eu tenho tido muito essa discussão porque eu estou terminando, eu sou formado em terapeuta tântrico, e o Tantra é muito ligado a essa questão da prostituição hoje em dia. Tem uma discussão muito forte em cima disso, e questões de abuso e por aí lá fora. É a mesma coisa, a pessoa chega para você, vai lá e compara, e ela pega toda a teoria lá de desenvolvimento, yoga, tanto, e quer aplicar aquilo, sei lá, no coach quântico da vida. Não vai dar certo essa porra, mano. Óbvio que não. Você vai pegar um conhecimento e vai transformar aquilo numa piada. Né? Me desculpem os quânticos de maneira geral, mas... não desculpo não, cara. A gente tem a 8ª lei hermética aqui no meio. São 7, Hermes Trismegistus fez 7, Marcelo Del Debo fez a 8ª. E a 8ª é a 9ª, né? A 8ª é se tem quântico no meio é picareta, e a 9ª é se tem irregular na maçonaria é porque não é. É porque não é. Então, a questão é que assim, né, a galera pegou o termo quântico e usou até para criar, na verdade, para criar queijo, né? Eu já vi um queijo quântico, eu estou zoando, mas eu já vi um cara vendendo um queijo quântico no Instagram, tá? Então, o que acontece? Você tem essa deturpação de conhecimentos, né? Então, o que a gente percebeu? E por que eu cheguei nesse final do seu sentido lá também? Porque eu também percebi que, como uma revista de informação, a gente tinha cumprido nossa meta. E dali por diante, eu não tinha força na internet para continuar influenciando e melhorando o meio. Não tinha. A revista não tinha. Ela não tinha se tornado um veículo de comunicação digital. Apesar de todas as minhas tentativas, a gente nunca evoluiu nisso. Então, eu meio que larguei mão, virou terra de ninguém. Eu falei, quem tiver afim que se vire, faça e por aí e toque. Né? Então, também tem isso. Tem só fechando aquela questão do final, tem essa questão, né, porque um dos motivos do final também foi um pouco o cansaço de você ver o processo para onde estava indo. Né? Essa coisa de hoje, o cara faz um curso online, o cara se torna maçom online. Não, hoje é uma questão, eu olho para trás, assim, nem há tanto tempo, vai, o TDC é de 2007, 2008, acho que foi até 2010, talvez. A gente escrevia 5, 6 páginas para explicar cada coisa. E aí, depois de algum momento, as redes sociais deram uma degringolada, mas foi uma avalanche de esterco, assim, que hoje em dia é um negócio terrível. Não, você tem 15 segundos e uma dancinha do TikTok para explicar como é que funciona a maçonaria. Olha só que legal. Como é que a galera... Não, gente. A galera explicando yoga, fazendo... Eu olhei aquilo, eu olhei isso hoje, cara. Yoga de TikTok. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei, não, eu não tô vendo isso direito. O que a pessoa fez? Eu vi isso hoje. Ela vai explicar yoga. Ela
tem uma musiquinha, ela fica fazendo assim, aí surge um textinho lá. Ah, não, porra. Mas não. eu acho que isso é em todas as áreas. Tinha o Witch Talk, que era o mesmo lixo. Tem o satanismo talk. Eu entrevistei vários satanistas que estão possessos. Que o cara faz o cara vestido de, sei lá, gótico, malvadinho. E ele faz uma dancinha e aponta assim, Satã, não sei o que lá. E aí faz outra dancinha e fala, mano, não dá, Não dá, né? Não dá. Não, aí uma história que é boa, por exemplo, que nem a gente foi lá, eu fui lá e entrevistei coisas que acontecem na vida da gente e mudam a vida da gente. Esse sentido mudou várias coisas na minha vida. Por exemplo, eu fui lá e entrevistei o Nishok. O Nishok é o cara... Ele aprende... Hoje em dia, ele estudou a teoria do Neo-Tantra, que é uma abordagem do Osho, com o Ananda Prem, que até hoje é professor de Tantra, uma linha mais tradicional, mas também tem o Neo-Tantra lá dentro. E ele tinha um espaço lá na Vila Madalena. Eu fui lá, porque qual era a fama do Tantra na época? Era uma massagenzinha com final feliz. Essa era a lenda na época. Mas vamos entrevistar os caras, por que não? Vamos vender revista, cacete, né? Cheguei lá. Primeiro que não era isso. Tinha toda uma abordagem realmente bioenergética, tem uma visão corporal, é ligado com... Tem uma série de aspectos, eles não falam muito, mas hoje em dia já mais aceito. Tem um monte de coisa ligada à neo-Reichiana, as teorias de Orgone, do Reich e tal. É uma abordagem interessante essa história. Mas a gente chegou lá e tal, né? Entrevistei o Nishok e tal. Eu falei, vamos mostrar como é que é essa história. Aí tem uma menina lá, né? Novinha, bonitinha e tal, tira a roupa, deita no chão e a pessoa vai lá e começa a fazer uma série de massagens. A gente tirou umas fotos e tal. Acho que eu passei rindo dessa história acho que uns 2 anos. Né? Todo mundo tirava, você foi lá e tal, né? A gente ficava zoando isso. Anos depois eu fui estudar, fui fazer um curso de massagem e descobri que, na verdade, eu era um tremendo babaca. Porque aquilo tudo tem um fundamento, tem toda uma história, tem um uso, tem uma prática tântrica interessante atrás daquilo tudo. Então, assim, ao mesmo tempo que... e aí eu estou trazendo isso comparado a essa questão da internet. Ao mesmo tempo em que eu lá atrás, eu achava que tudo era uma grande babaquice, e achava que... Então, Bruno, mas existe um uso da Nuru, e um dia, que agora não cabe, mas existe um uso e que tem uma conexão não com o Tantra tradicional, mas com o Neo-Tantra. E tem um porquê disso. Alex, depois eu vou te chamar de novo, você vai vir só para falar de Tantra. Então, hoje já deu, assim, a gente já estourou o tempo. Estourou pra caralho, né? Mas foi sensacional, foi uma aula da história do ocultismo brasileiro, cara. Não, eu fui na casa da Márcia, da Frazão. Eu conheci ela pessoalmente, Mônica Bonfilho. Mas só fechando aqui o assunto do Tantra, aí hoje, comparando isso com a internet, né? Com o que a gente vive hoje. Naquela época, eu fiquei 2 anos fazendo piadinha, zoando, porque é massagem com mantra e final feliz e tal. Aí, quando eu fui estudar, eu descobri que, cacete, esse negócio é sério. Essa parada aqui é eu que não estava vendo. Então, o que eu acho hoje? A gente brinca e zoa com esse monte de TikTok, de yoga e tal. De repente, aí é muito sair do local do velho ranzinza, né? Em algum momento, essa galera nova enxerga uma dancinha dessa, vê lá a pessoa apontando os negocinhos de yoga, que para mim aquilo, para o Alex, é uma babaquice do cacete. Mas, para o jovem que está na frente da porra do celular, 99% do tempo, ele pode olhar aquilo, e é uma coisa que eu falei hoje para um cliente. De repente, isso daqui é a polegada final, da milha final, que esse cara chega no Mayhem, chega num professor, chega no estudo, chega no bom livro, porque de repente aquilo mexe um mecanismo na pessoa, que ela fala, puta, eu quero saber mais de verdade sobre essa porra de yoga aqui. A dancinha é uma palhaçada, mas o que é isso aqui? Né? Da mesma maneira que eu, lá atrás, achava Tantra massagenzinha com final feliz. E mantra, né? É mantrinha, música indiana, incenso, e o cara finge que chegou a alguma coisa no final. E
em 2000 eu comecei a estudar o Tantra em 2019, no meio para o final de 2019 eu estava estudando já Tantra. E aí eu descubro que, na verdade, não era nada disso. A mesma coisa, eu hoje, aí olhando como editor da Sexto Sentido, olhando tudo que a gente fez, né? Eu hoje não acho que é o universo ideal, mas eu acho que é o jeito que muitos podem chegar no lugar daqui a 20, 30, 40 anos que a gente está agora. Porque eu participo de vários grupos de internet, Facebook e tal, e, de verdade, tem uma galera muito boa. Uma galera muito boa e que tem a idade que a gente tinha quando a gente começou, que está com 20 e poucos anos. A gente Tem sempre discute isso aqui. Tem uma galera maluca. A gente fala que o pessoal, hoje, o problema é que tem um monte de coisa, 99% porcaria, e o cara... Na nossa época era o contrário, era um deserto, e aí você tinha que achar o cara para te guiar até o oásis. Aí hoje é tipo um mar de lama, e você tem que achar onde tem um pouquinho de água limpa. Mas quem que fala isso? Eu não sei quem... Não sei se foi o Humberto Eco. É um desses caras fodaralhos assim, de comunicação. Que ele falou que nós passamos de nós passamos de um momento onde você tinha que garimpar a informação para nós passamos de um momento que você tinha um deserto de informação para um momento em que você tem que garimpar a informação. E que os dois são equivalentes, porque é tanta informação sem sentido que também é um deserto. O problema é que esse deserto ele confunde as pessoas. Então tem gente que acha, você chega num ponto, chega num vídeo, nossa, eu ensino tarô, eu tenho lá o tarô fora de série. Cara, toda live chega alguém me contando alguma coisa que na verdade é um mito lá do precisa consagrar, ou tarô foi criado pelos egípcios, né? Toda live chega alguém me perguntando quando foi que os egípcios criaram o tarô. Isso é batata. É tipo, é o café com leite. Você fala assim, então, não. E, assim, a gente já desfez esse mito tantas vezes, e a galera... Por quê? Porque dentro desse universo do tarô, o cara, ele procurou e encontrou aquilo que é espetáculo, né? Encontrar o tarô descoberto no Egito é sempre acompanhado de purpurina, né? Sempre acompanhado de uma mega história mística, né? De alguém que recebeu uma informação perdida no espaço. Então, mas, ao mesmo tempo, se esse cara que tem essa ideia chegou na minha live porque ele tem interesse de aprender tarô, esse cara chegou até ali por causa disso. Porque ele viu lá que o tarô foi criado pelos egípcios, ele se interessou pelo tema e chegou na minha live. E aí ali ele vai ter um cara falando, então, não, a história é essa, vê esse vídeo, lê esse livro. Então eu acho que no final das contas, apesar de tudo, a gente está vivendo um momento muito maravilhoso em termos de história, porque pela primeira vez esse conhecimento ele não está mais... ele está disperso, mas ele não está oculto. É diferente. Então, assim, esse trabalho que você está fazendo com esse... E os textos da revista você não pretende colocar num blog? Eu falo de blog, mas o blog já é coisa de dinossauro, né? Eu sou o único bobão que ainda tem blog. Na verdade mesmo, eu tenho uma ideia que eu quero falar, já aproveitar que a gente está aqui, né? Estamos tudo entre amigos. Eu tenho uma ideia de publicar, sim, mas são meus, né? Então eu posso publicar da maneira que eu achar melhor. Eu queria, na verdade, republicá-los na forma de uma revista, mas a gente podia conversar com a Daemon, né? A gente tá... Financiamento coletivo está aí para isso mesmo. Eu adoraria publicar esse fantástico. Material, republicar, porque, assim, os textos do Gilberto, que era o outro editor, a gente não tem os direitos, mas são coisas que dá para refazer, dá para reproduzir, remontar, né? São materiais do outro mundo, dá para a gente refazer. As entrevistas a gente tem acesso a elas, e os meus textos, que é boa parte da revista, eu tenho direito sobre todos. Uhum. Então, a gente podia conversar com a Daemon e republicar esse material. Eu mega toparia fazer um apanhado e a gente publicar por temas ou publicar por... Porque, não dá, na verdade, assim, como tem essa coisa de alguns textos... Eu tenho a maior parte, tem, tipo,
85% é meu, mas tem uma parte que não é. Então, eu acho que, de repente, o que vale é juntar em termos de temas e publicar. Eu mega topo. Se a Diamond topar, eu topo junto. Isso vai ser fantástico. Maravilhoso. Bom, a gente está quase chegando no finalzinho e ainda está faltando assim, como é que a gente te acha, né? Você tem um site que... Putz, o teu site também é um favor que a gente tem na internet de passar essas informações com essa bagagem, né? Então, como é que o pessoal te encontra? A galera me encontra hoje. Eu tenho hoje, eu vou ter a partir de fevereiro 2 sites, mas por enquanto me achar em um site, que é o aprendatarot.com.br, www.aprendatarot.com.br. A partir de fevereiro vai ter o meu site novo, mais um, na verdade. Por quê? Porque eu sou terapeuta tântrico formado, então eu vou começar a atender terapeuticamente com Tantra e com psicoterapia a partir de fevereiro. Já tem agenda aberta, então quem quiser é só agendar. E aí vai ser vajiratantra.com.br, porque Vajiraprem é meu nome, é meu sânias de tântrico, que significa coração de diamante. É o presente que eu ganhei ao me formar como terapeuta. O meu Tantra é o Neo-Tantra, não é o Tantra tradicional indiano. Aliás, quem falar que faz Tantra tradicional indiano no Brasil é muito difícil, porque o Tantra raiz, gente, é um negócio dark and hell. Então, vai estar lá a partir de fevereiro, estou com a agenda aberta, né? O curso de tarô vai ter nova turma em março, né? Na verdade, é www.aprendatarot.com.br. Minhas mídias sociais. Instagram, Alex Alprin Tarot, né? Deixa eu só confirmar aqui, porque agora vocês me confundiram. O Aprenda Tarot sem o T leva para você também. Alex Alprin. Então tá. Então eu coloquei certo. Porque tinha uma questão lá com o GoDaddy, eu tinha comprado o endereço e não estava indo. Então eles já resolveram. Tem uma turma agora em março, não sei quando é que vai ser publicado esse material, mas tem uma turma em março e tem uma turma sempre a cada 2 meses, a partir de março. Então, março, aí abril, maio, aí junho, julho, aí agosto, setembro e assim por diante. Então, a gente vai estar abrindo turmas a cada 2 meses esse ano. E as aulas de tarô são bem diferenciadas, porque não tem só o conteúdo lá no Hotmart. Tem turma, eu acompanho individualmente cada um na sua formação. Então, eu acompanho lá se a pessoa aprendeu a aula e vou individualmente, dúvidas, etc. e tal. Eu vou dizer, não é baseada. Não é tipo, vamos formar 1.000 alunos de tarô, compra tudo lá no Hotmart e ninguém sabe porra nenhuma. Não. Eu quero que a pessoa termina. Minhas turmas têm 11, 15 pessoas no máximo, porque eu gosto de acompanhar individualmente a pessoa no curso. Fantástico, Alex. Cara, que aula sensacional. Não, você volta depois para falar de Tantra, mas acho que foi perfeito. Foi um fio, assim, se juntar assim, a tua entrevista com a do Raposo. Eu vou depois fazer um apanhado dos tiranossauros do ocultismo. Falar assim, olha, você começou, olha a história, vem esses caras aqui, ó, desde lá atrás. Mas acho que para mim foi muito importante também, porque acho que eu vivi junto com você, né? Pegava os jovens, aí jogava para você, né? A gente pegava os caras, chamava para a teta do demônio com RPG, e aí já jogava para o sexto sentido, para o cara já participar da coisa. Foi sensacional. E do Tantra, é só você marcar, eu vou te falar uma coisa, eu vou trazer assim, uma visão de quem acreditava que era uma babaquice, porque eu admito, quando eu estou errado, eu admito. Né? Isso é raro nesse nosso meio. Eu pisei muito no tomate. E a descoberta depois, quando eu fui fazer e falei, cara, isso aqui é uma outra história. Tem coisa... Ó, eu estou desde 2019, são poucos anos, mas já tem bastante história. Fantástico. Então, Ulisses, considerações finais. Eu tinha falado no começo da live que hoje era uma noite de boas histórias e foi mesmo, né? Grande aula aí do Alex, parabéns, cara. Foi muito bom mesmo. E grande Rodrigo Celso. Aprendi demais, assim, ver o que aconteceu nos bastidores das revistas que a gente via. Fantástico. Muito bom.
Alex, Cara, só o mercado, tenho que te o mercado agradecer. editorial brasileiro é uma história à parte, cara, do mundo, diria. É a selva de Oryx. Cara, e você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Então não esquece, segue o canal. O pessoal estava pedindo assim, se você quiser participar do Mayhem, né? Porque essa entrevista ela fica fechada. Você está vendo isso no YouTube, mas a galera do Mayhem já está vendo isso aqui há 2 meses, né? Então é www.catarse.me/TDC. Né? Era a teoria da conspiração. Mas é por causa dos malucos da teoria da conspiração de 2012, né? Com antivacina, terra plana, blá, blá, o Google ferrou nós. Mas aí lá no Catarse a gente tem a sigla, né? TDC. Mas aí você cai no Projeto Mayhem. Então, brigadão, Alex. Valeu, Rodrigo, Ulisses, você que está com a gente. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.